Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, Alex, tudo bem? Olá, boa noite, Rô. Como é que está? O friozinho voltou um pouquinho, mas O vamos frio lá, né? voltou hoje. Voltou hoje depois de um calor agradável, né? Que teve essa semana, esses 2 últimos dias, mas hoje ficou um pouco terrível. Mas eu ainda estou com o privilégio ainda de não estar muito agasalhado, né? E Legal, legal. trouxe um dress code em homenagem a um grande amigo que tem um dress code muito parecido, muito similar, né? Daqui a pouquinho vamos trazer ele aqui ao vivo. Eu também trouxe aqui um casaquinho quadriculado aqui em homenagem. Vamos ver se ele Mas também acredito vai. que ele não esteja com o dress code dele, porque no Brasil Tá tá muito calor, né? quente, tá muito Tá muito quente. quente, é. Mas vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter. Nós somos uma empresa de recrutamento de profissionais de tecnologia aqui em Portugal e também no Brasil, sempre acompanhada aí do meu grande colega, meu grande companheiro Alex Seles, fundador da RP1. Todas as quintas-feiras nós aqui estamos, né, trazendo mentes brilhantes, como o Alex gosta de bem colocar. Temos também mais webinars todas as terças-feiras, mas ao final nós falamos sobre isso. E aí, Alex, animado para essa live de Olha, hoje? estou muito animado porque o convite que a gente fez foi ano passado e estava tentando achar uma agenda, né? E um grande amigo meu, também um grande admirador, para mim é uma das inspirações que eu tenho, não só para mim, mas também para diversos profissionais que são o X no Brasil e em Portugal, tá? E tem uma novidade. Ele lançou essa semana um livro, né? Então ele vai falar um pouquinho também do livro dele aqui na nossa live. E é muito bom. Dei uma olhada no livro e já soube também, assim, já me contaram que daqui a pouco esse livro já está pintando aqui por Portugal. Vou querer uma É, porque cópia eu vou comprar. autografada. Eu vou comprar a versão digital, porque é o que tem disponível para poder acessar aqui em Portugal, mas quando chegar a impresso, eu também quero autografado, sem sombra de Exatamente. dúvida. Então, como eu mencionei, mais uma quinta-feira, temos o prazer de trazer profissionais de tecnologia, compartilhando suas valiosas experiências com a nossa comunidade. Então, aqui no nosso iChat, IT Chat. Então, agradecemos a presença de cada um de vocês e esperamos que consigam aí aproveitar ao máximo o privilégio de ter o nosso convidado hoje. Fala um pouco aí Ó, dele, Alex. olha, para quebrar o gelo aqui, para você que é novo, também para os que são conhecidos também, tá? Em nosso webinar, nós juntamos as mentes mais brilhantes, tá? Pessoas que são fora da curva, quem sabe até fora do tempo, né? E essas pessoas trazem para a gente insights e suas visões futurísticas, visões das tecnologias, das metodologias, framework, ferramentas que utilizam, né? Então, hoje, vamos trazer uma pessoa que realmente estou muito empolgado, muito feliz, porque é algo que eu gosto bastante quando fala de o X, o Y, tá? Então, traga aí o Daniel Furtado. Olha, Seja Dani. bem-vindo, meu amigo. Ué, cadê Olha, a E camisa aí, pessoal? quadriculada? tô te devendo um café em Lisboa, tá? Devendo um Eu café em quero esse café em Lisboa. Lisboa e eu tô devendo fazer uma live com o Alex usando uma roupa xadrez, porque toda vez que ele fala assim, vamos botar uma roupa xadrez, tá maior calor aqui, aí não Pois dá. é, sempre assim, sempre assim. Sempre assim. Então Gente, vamos brigadíssimo pelo lá. convite. Muito obrigado pelo Imagina, convite. então assim, então mais uma vez super bem-vindos ao nosso IT Chat. Então nosso tema de hoje é desmistificando o X, estratégias práticas para aprimorar a experiência do usuário e impulsionar os negócios. Cada vez mais eu acho que essa coisa de o X é cada vez mais importante, essa experiência do cliente, toda isso, assim, cada vez mais eu tenho, e depois eu conto a experiência que eu tive ontem com um grande player do mercado, e assim vai. Então, a gente vai tentar mergulhar em algumas estratégias para falar dessa experiência, entender as necessidades dos usuários. Então, vamos, assim, conversar hoje. Então, é um super prazer, Daniel, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso IT Chat. Olha, antes de pedir ao Furtado para falar um pouquinho dele, se apresentar, eu queria só apresentar o Furtado para quem não conhece ele, tá? Primeiro, para você que não conhece o Furtado, ele é líder em empresas, ele é head de UX, ele é criador de conteúdos e criador do canal UX Now, ele é professor de faculdade, ele é YouTube desde 2016, eu conheci o UX lá atrás com o Furtado, na época era front-end, então
eu não sabia como criar um front-end sem saber de um design system, sem saber de uma pesquisa. Então, ele foi meu mentor lá atrás, ele sabe disso. Então, admiro muito o Furtado, ele tem muito conteúdo antigo que ainda hoje são muito atuais, né? E ele tem mais de 50 mil seguidores. Ele sempre está é um desmistificador e evangelista do UX, né? Ele acredita que os produtos e serviços eles podem trazer uma melhor experiência e usabilidade. E ele acabou de lançar o livro ali atrás, ó, Princípio de UX. Ó, já vou comprar o meu assim que chegar aqui em Portugal e quero assinado, tá? Aliás, não vou nem esperar chegar em Portugal. Quero que você assine e você manda para mim aqui em Portugal assinado. Eu vou deixar guardadinho aqui como recordação. Depois que eu ler muito, deixar guardado como recordação. Tá? Então tá aí o Furtado, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Agradecer também a todos que estão presentes aqui, a Rô, como sempre. Tá? Furtado, faz uma pequena apresentação sua aqui para todo mundo te conhecer. Gente, obrigado. Bom, eu sou o Daniel, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Estou aqui em Campinas, São Paulo, uma cidade no interior pertinho de São Paulo, aqui perto da capital aqui do Brasil. Tá um calor aqui, tá? A gente estava conversando antes de começar, que tá quase 30 graus aqui, são 7 da noite no Brasil e 30 graus, 27, 28 graus, assim. Trabalho com design faz quase 30 anos, estou trabalhando nessa área faz bastante tempo. Esse ano eu completo 47 anos de idade e estou trabalhando com isso desde os 17, então já vai para 30 anos de carreira. Adoro trabalhar com o que eu trabalho, assim, não saberia fazer outra coisa. E eu atuo principalmente na área de educação hoje em dia, na área de educação de design, através da criação de conteúdos, como o Alex comentou, né? Então, ali dentro do UXNow, também dando aula em alguns lugares. Então, tenho tanto cursos próprios quanto dou aula em outras instituições, em MBAs e coisas do tipo. E o pessoal falou, acabei de lançar um livro, essa semana chegou minha cópia, chamado Princípios de UX, que é para pessoa que quer saber mais sobre o X e poder aplicar no seu próprio negócio, no seu dia a dia, na sua rotina. E eu estou muito feliz e empolgado também com esse lançamento. E vou ficar super feliz também de conversar com vocês. E se você estiver aí no chat e quiser conversar e perguntar alguma coisa também, eu vou adorar responder. E estou empolgado de estar aqui. E queria também mandar um super abraço também para todo mundo de Portugal, que o Alex sabe que é o país que eu amo, adoro. Assim, já tive a oportunidade de ir 3 vezes e já fiquei 40 dias seguidos, 30 dias. E por mim ficava 2 meses, 3 meses, porque... eu acho incrível, assim, uma população super simpática, todo mundo incrivelmente generoso, assim, com tudo, então, adoro. Então, um beijo também para todo mundo daí de Portugal, um beijaço. Então, a sua user experience em Portugal também foi boa, que legal. Ele é bem conhecido aqui, tem uma comunidade muito grande, né, o próprio... a comunidade de UX aqui, que é muito forte em Lisboa, tem uma comunidade que se encontra, se reúne para discutir sobre o X, né? E o Furtado sempre é citado. Eu conheço algumas pessoas lá na CAP que são X, que falam, pô, você conhece o Furtado? Cara, eu acompanho ele no YouTube há um tempão, ele tem bastante conteúdo no UXNow e tal, né? Manda um abraço, tá? Eu falei assim, ó, assista a live lá que ele vai estar lá. É bem conhecido aqui pelos portugueses também. Vamos lá. Daniel, todo mundo que todas as quintas-feiras eu faço sempre a mesma pergunta. Eu gosto sempre de começar pelo começo. Eu acho que essa é a melhor maneira de começar uma conversa. Então, vamos começar pelo começo. Qual que é a definição? Quais são os conceitos fundamentais do X? E aí a gente muitas vezes vê o X, o Y. Qual a diferença entre o X, o Y? E quais são essas essências? Né? Qual que é a importância disso? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas é importante para a gente já dar a base, né, das próximas perguntas. Quais são as essências para o sucesso disso tudo nos negócios digitais, principalmente, né? Muito legal. Essa pergunta é a famosa pergunta de 100 milhões de dólares, né? A gente tem que inflacionar essa pergunta, não é mais 1 milhão, agora 100 milhões de dólares, mas é uma pergunta importante mesmo, até porque como a gente vai falar de um assunto que não é comum para todo mundo, apesar de que todo mundo vivencia o assunto, às vezes as pessoas não sabem que as coisas têm nome, e é importante a gente dar nome para as coisas. Então, quando a gente está falando de UX, que é uma sigla que no inglês quer dizer User Experience, ou experiência do usuário, em Portugal o pessoal fala experiência do utilizador, o pessoal usa o termo utilizador, que diz respeito a todos os fenômenos que acontecem quando uma pessoa utiliza um produto qualquer.
Pode ser um produto qualquer, pode ser uma cafeteira, pode ser um microfone, pode ser o câmbio de um carro. Mas o mais provável é que as pessoas queiram dizer um produto digital. Então, o mais provável, assim, 90% dos casos, a gente está falando de qual é a experiência que alguém tem quando está utilizando um produto digital. E o que quer dizer ter uma experiência? Quando a gente pensa, até antes de baixar um aplicativo, antes de entrar num site, quando a gente começa a criar um modelo da nossa cabeça de o que eu acho que vai acontecer, a gente já está começando a construir uma experiência na nossa cabeça. Então, mesmo antes de eu usar, eu resolvi que eu vou entrar online no site do Porto para comprar um ticket de um comboio. Mesmo antes de eu fazer isso, eu já estou pensando, não, como é que será que isso vai ser? Será que vai ter um botão que adiciona no carrinho? Será que eu vou poder pagar usando o Pix do Brasil? Será que eu vou poder pagar com cartão de crédito nacional aqui do Brasil? Ou eu vou ser obrigado a usar um cartão de fora? Será que eu vou ter problema se eu fizer isso ou não? Como que será que vai ser? Essas coisas começam a acontecer na nossa cabeça antes da gente interagir com as coisas. E quando a gente interage realmente com um sistema qualquer, de novo, um aplicativo, um sistema, um guichê, qualquer coisa, a gente tem uma coisa chamada momento da verdade, que é quando acontece ou não acontece o que estava na nossa cabeça. Então, quando estava alguma coisa na minha cabeça e eu uso, acontece ou não aquilo, e se aquilo acontece pior do que estava na minha cabeça, eu vou achar que aquela coisa tá ruim, que tá quebrada, que tem uma má experiência. Se acontece igual ao que tá na minha cabeça, eu vou fazer, tudo bem, e que é mais ou menos o que a gente quer, na maior parte do tempo. E se acontecer melhor do que eu achava, aí eu vou ficar feliz. Aí eu vou dar nota 10, vou dar 5 estrelas, vou recomendar para os meus amigos, vou falar, nossa, é tão legal isso que você devia usar também. Então a gente está falando de todos esses fenômenos do antes, durante e depois do uso de alguma coisa. E quando a gente está falando da expressão UI, provavelmente a gente está falando de uma camada que é exatamente a camada da hora da verdade. Então, quando a gente tem a hora da verdade, alguém interage com a coisa em si, interage com uma tela, interage com um carrinho de compra, interage com uma calculadora dentro do celular, aquilo lá é uma interface. E essa interface pode ou não ser uma interface gráfica, então ela pode ser uma interface que tem botões, que tem cores, que tem tipos, que tem fontes, ou pode ser uma interface que eu converso. Por exemplo, conversar com a Alexa, a gente tem que falar com cuidado, porque senão a gente fala e aciona a Alexa das pessoas. Então, isso também é uma interface, isso também é UI. Então, a gente está falando de um pedaço que é a interface, mas quando a gente está falando de UX, a gente está falando de outros pedaços também. E como a Rô perguntou, por que isso é essencial? Por que é importante eu construir uma boa experiência para as pessoas? Porque senão as pessoas não voltam. Se eu não construir uma coisa que é boa, as pessoas não voltam. A gente brincou agora há pouco, né? Até ela perguntou como é que foram minhas experiências indo para Portugal. Eu já voltei 2, 3 vezes para Portugal, porque as minhas experiências foram positivas. Se as minhas experiências tivessem sido negativas, ou aquém do que eu esperava, eu talvez não voltasse. Talvez eu falasse assim, pensando bem é caro, né? Pensando bem são 10 horas de voo, né? Pensando bem, nossa, deixa para lá. Eu vou para Santa Bárbara do Oeste, que é mais perto daqui. Se é para ver uma igreja, eu vou aqui para o interior de São Paulo. Então, a gente tem que ter uma recompensa pelo que a gente pensa que vai acontecer versus o que acontece. E aí, os profissionais que trabalham com isso são profissionais que estão envolvidos em tentar, principalmente, entender qual é essa expectativa, entender o que é que está na cabeça daquela pessoa que vai usar meu serviço, que vai usar meu produto, para poder satisfazer essa necessidade, satisfazer essa condição que tem ali dentro. Então, assim, se a gente não consegue entregar, a gente está dando oportunidade para outra empresa entregar, para outro produto entregar, para um produto de um concorrente entregar, para um produto que pode ser que seja até mais caro, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais para ter uma experiência melhor. As pessoas pagam 20%, 30% a mais para ter uma experiência melhor. As pessoas pagam para ter mais espaço para a perna dentro do avião e pagam para poder ficar na primeira classe do avião, sendo que é só um avião, ele vai para o mesmo lugar, do mesmo jeito. As pessoas pagam 4 vezes mais para ter uma poltronona. Então é disso que a gente geralmente está falando. E só de novo, apesar de que hoje a gente vai conversar bastante a respeito dessa experiência no mundo digital, isso não é necessariamente uma experiência digital. Então a experiência de você usar o câmbio de um carro ou entender como funciona a marcha ré de um carro também tem a ver com experiência de uso. Então mas a gente vai hoje tentar tatear mais em cima dessa parte do produto digital, porque eu acho que também a maior parte das pessoas que está aqui
trabalha na parte de IT, então a gente vamos falar disso inserido no universo da tecnologia. É isso, espero que tenham todo mundo entendido. Bacana, bacana. Portanto, a gente sabe que temos nosso background, temos nossas histórias, temos as nossas experiências, e muitas das vezes, quando a gente inicia um projeto, é muito comum os profissionais quererem trazer seus gostos, as suas preferências para dentro de um projeto. A gente sabe que o X ele é altamente técnico, metodológico, seguir toda uma metodologia, seja design sprint, design thinking, qual for a metodologia, mas uma pergunta também de milhões que eu acho que não é uma pergunta, seria até uma consultoria da sua parte. Como eu vou criar um design pensando na experiência do usuário, como é que eu posso identificar e compreender as suas necessidades sem viés, sem que eu possa trazer o meu viés para aquele projeto e ainda trazer uma boa experiência para aquele utilizador, para aquele usuário? Essa pergunta também, de novo, é mais uma pergunta de 100 milhões, mas na verdade, assim, até esclarecendo, gente, para quem não está acostumado com essa ideia do que é um viés, todo mundo tem uma tendência de achar como o mundo é ou não é. Todo mundo tem. A gente tem isso porque a gente foi criado com a avó, morou no interior, mora em Braga, torce pro Guarani, não gosta de futebol. Todas essas coisas constroem um repertório dentro da nossa cabeça que tem a ver com nossa tendência geral de achar que o mundo é assim ou o mundo é assado, é mais colorido, é mais azul, é mais vermelho. Isso é normal, todo mundo tem esse direito, todo mundo é assim, é excepcional que a gente possa ser assim. A coisa mais maravilhosa do mundo é uma palavra ali chamada idiosincrasia, que as pessoas são do jeito que elas são. Então, isso também carrega a gente com uma série de erros de interpretação. Então, várias vezes a gente erra a interpretação das coisas, porque às vezes a gente acha que o mundo é de um jeito e o mundo não é do nosso jeito sempre. Eu vou dar um exemplo, até porque a gente está falando aqui de duas culturas distintas e falando de dois países que são particularmente parecidos e particularmente não parecidos, que quando a gente visita a primeira vez um país diferente, a gente traz o nosso estoque de vieses e a gente é confrontado o tempo todo por aquilo. Nossa, mas aqui a fila funciona diferente. Nossa, mas eu tenho que pagar antes de pegar a Coca-Cola? Ou eu pego a Coca-Cola e depois pago? Nossa, porque no Brasil não é assim. Ou, em Portugal não é assim. Ou na Espanha não é assim. Ou sei lá onde não é assim. Isso, de novo, isso é normal. Essas coisas são... O mundo não é... Apesar da globalização, o mundo não é totalmente homogêneo. Então a gente tem heterogeneia em tudo quanto é lugar. Então, beleza. Então, esclarecendo que é nosso direito pensar diferente, faz parte do ser humano ele ter cabeças diferentes, faz parte do ser humano ele ter vieses. O que a gente tenta fazer é ter um entendimento maior de quais são esses vieses do nosso usuário e não o nosso. Porque se você é um profissional de tecnologia, que sabe lá programar em Python, eu sou da época que minha primeira linguagem de programação foi Basic. Então eu aprendi Basic quando eu tinha 7, 8 anos de idade num Apple II. Isso quer dizer que a minha cabeça é construída na base de if, then, de case switch, de print, Daniel go to 10. Então, a minha cabeça tem vieses de programador. A cabeça de uma pessoa que é da área de saúde não tem. Não sabe o que é, não quer saber, quer que pegue fogo, não quer saber o que é um servidor ou deixa de ser um servidor, o que é fazer deploy na nuvem. Não interessa para a pessoa isso daí. Então, a gente que trabalha com tecnologia tem um conjunto muito diferente. Por isso que a gente trabalha com tecnologia, não trabalha plantando uva. Então, tipo, se eu plantasse uva, eu saberia de uva, mas como eu planto pixel, eu só sei de pixel. Então, a gente tem que tentar pesquisar em primeira mão, diretamente, sem ser secundariamente, sabe? Quais são os vieses e os pontos de vista das pessoas que são usuários do que a gente vai construir. Tá bom, e por que isso é difícil? Por que isso é difícil? Primeiro, porque é assustador para a gente pensar que as outras pessoas podem pensar diferente da gente. Isso daí também é um viés. A gente tem um viés enorme, que é um dos mais carregados na nossa cabeça, chamado viés de confirmação. A gente quer sempre que o mundo seja como a gente acha que ele é. A gente não gosta de ser confrontado com mundos que são diferentes da nossa cabeça. Isso é das coisas mais fortes que tem no ser humano, que define o ser humano. A gente achar que a gente é que está certo e os outros são tudo muito burro. Então a gente acha isso. Então a gente não quer ser confrontado com uma pesquisa que mostra, mas ninguém quer fazer login usando um código de hexadecimal. Como não?
Mas eu adoro um hexadecimal, eu sempre gostei, eu tenho tatuado hexadecimal no meu braço. Mas daí, ninguém gosta disso. Não, mas como assim? Então a gente não gosta disso. Então isso é a primeira coisa, a gente não gosta. Então o viés atrapalha detectar o viés. Isso é muito louco. Então o que a gente faz? A gente conhece o outro, a gente conhece as outras pessoas. Então a gente vai lá e, por exemplo, se aproxima, entrevista, visita. Como que eu vou saber que subir em Braga, o Bom Jesus é cansativo ou não, vendo uma foto no Google? Eu não vou saber. Eu só vou saber subir a escada. Então eu tenho que ir lá e subir a escada. A hora que eu subo a escada, eu falo, nossa, verdade, hein? Meu joelhinho pegou, era melhor ter descido, ido de funicular. Então, assim, a gente tem que vivenciar as coisas para poder saber o que é. Então, o melhor jeito da gente tentar diminuir, Alex, e não necessariamente remover os vieses que acontecem, a gente diminuir, ou pelo menos ter uma detecção explícita dele, é a gente ir lá e conversar com quem é detentor do problema. Quem é que tem o problema? Não é alguém de tecnologia que está lá com o seu tecladinho mecânico que tem o problema. Quem tem o problema é uma outra pessoa que está tentando transportar uma Lulu da Pomerânia dentro do metrô do Porto para, sei lá onde, Viana do Castelo, por exemplo. Então é essa pessoa que a gente tem que conversar, sabe? Então, basicamente é isso. Então é uma área muito grande a respeito de fazer pesquisas, de vários métodos misturados de pesquisa para a gente tentar diminuir esses vieses, tá? Então tentar quebrar um pouco isso. E aí, fez sentido, gente? Se você está ouvindo, fez sentido? Fez sentido? Sim, e é muito louco você pensar, né, que você constrói um produto, constrói um botão, constrói alguma coisa, e cada pessoa tem uma expectativa diferente, né? Certamente mostrar uma imagem para várias pessoas, cada uma vai ter uma imagem diferente daquela, né, uma ideia diferente daquela imagem. Então é muito louco você ter um produto ou ter uma experiência que impacte igual a cada pessoa. E você falou de pesquisa, e uma das pesquisas que eu entendo que seja utilizado é a pesquisa quantitativa, né, que é a análise de dados. E como que essa pesquisa, essa análise de dados, como que ela pode informar e orientar, né, esse processo de design do X de maneira eficaz, né, principalmente voltado para as pequenas e médias empresas? Tentar focar, ajudar um pouquinho essas empresas que precisam se utilizar disso para fazer essa, né, essa análise. Isso é muito interessante, porque assim, até também esclarecendo, assim, geralmente a gente tem dois grandes blocos quando a gente está fazendo divisão de pesquisa. A gente tem um bloco de pesquisa quantitativa, quer dizer, análise de massas de dado. Então a gente tem massas de dado. Geralmente essas massas de dado são massas de dado que demonstram comportamentos passados das pessoas. O que as pessoas já fizeram. As pessoas já colocaram coisas no carrinho 1000 vezes. E as pessoas já finalizaram a compra 200 vezes. Isso são dados sobre comportamentos passados. Então, normalmente a gente tem esses dados para poder fazer essas comparações, comparar períodos, comparar diferenças no texto de um site, diferença no texto do botão, por exemplo, diferença se eu vou escrever o botão carregar ou clicar, para tentar entender, nossa, mas se eu escrever carregar faz sentido em Portugal, se eu escrever clicar faz também, mas carregar não faz sentido no Brasil. Então, opa, talvez eu não possa usar esse termo. Então a gente está fazendo uma análise de acontecimentos passados. E a gente tem também um bloco grande que a gente está tentando fazer pesquisas que são qualitativas. Geralmente as pesquisas qualitativas exploram acontecimentos futuros, exploram declarações, anedotas, né? Declarações das pessoas, e essas declarações das pessoas são num volume muito menor. Hoje em dia, com inteligência artificial, a gente até vai depois comentar sobre isso, facilitou um pouco, meio que transportar grandes quantidades de fala das pessoas para virar dado estruturado, que era muito mais difícil 3 anos atrás. Então, quando a gente está falando de analisar esses dados, a gente está falando de tentar, primeiro, entender o que é importante para o seu usuário, antes até de tentar analisar, tá? Isso, aliás, é uma grande falha da análise de dados, que é você pensar assim, bom, se eu tiver todos os dados do mundo, eu vou ter todas as respostas do mundo. Não, você vai ter uma massa gigante de ruído, de sujeira, que você não vai conseguir saber o que você está vendo ali. Nem tudo ali é informação. Às vezes é um monte de coisa solta. Então, o que a gente tenta fazer é, primeiro, se perguntar o que parece ser importante para as pessoas ou para o sistema. Por exemplo, eu dei um exemplo agora há pouco de tentativas de compra. Então, tentativas de compra
é uma informação pertinente, tentativas de compra. Quantas pessoas tentaram comprar o bilhete do metrô? Quantas pessoas tentaram comprar? E quantas compraram? Tem uma discrepância? Essa discrepância é além da discrepância da semana passada? Ela é além da discrepância de duas semanas atrás? Ou de 10 semanas atrás? Essa discrepância tem a ver com tá chovendo? Ou tem a ver com não tá chovendo? Então a gente tem que ser inteligente com relação à análise de dados. Normalmente os designers, aí, desculpa designer, não gostam de fazer análise quantitativa, porque a gente gosta mais de qualitativa. A gente geralmente, tradicionalmente, gosta mais de sentar e explorar ali uma conversa com as pessoas, e a gente não estudou tanto a respeito de analisar dados. Assim. Então não é tão comum quanto uma pessoa cientista de dados ou uma pessoa de BI, né? Então, normalmente a gente não faz isso. E aí isso aí vem uma coisa que é boa. Porque também para uma pessoa que é dona do restaurante, a pessoa que é dona do restaurante também não ficou estudando análise de dados. Ela estudou fazer sopa. Sabe fazer sopa, polvo. Ela não sabe fazer outra coisa. E tá tudo bem. Então ela tem que falar, nossa, o que será que é importante num ponto de vista do meu cliente para eu poder focar ali minha vista. Eu tenho uma recomendação de leitura chamada The Data Detective, o Detetive dos Dados, que é do Tim Redford, se eu não me engano. Tim ou Tom Redford. E ele fala sobre 10 princípios para a gente aprender a ser mais atento com relação a analisar o dado. Analisar o dado, gente, é uma coisa que todo mundo deveria saber. A gente deveria entender sobre por que a gente se vacina, por que a gente atravessa na faixa, por que a gente ter 1% a mais quer dizer o quê? O que quer dizer 1% a mais? Então, só que a gente... não é todo mundo que gosta de matemática. Assim. Eu tive o privilégio de ser de uma família onde minha mãe é professora de matemática e de física. Então eu sempre gostei de analisar dados, eu sempre gostei de jogar gamão e xadrez e coisas assim. Então eu sempre gostei disso. Mas para uma pessoa de uma empresa menor que não está acostumado, recomendo muito leituras a respeito de análise de dados. No Brasil tem vários lugares que você pode ir lá e fazer... ir no Sebrae fazer um curso sobre administração de pequenas empresas, para você poder falar, olha, estou entendendo sobre administração. Agora, só espelhando isso para a parte de UX especificamente, o que a gente procura, o tipo de dado que a gente quer em UX, são dados que tentem comprovar, bem entre aspas, comprovar a qualidade da experiência que a pessoa tem. Então, como que eu sei que a pessoa teve uma boa qualidade de experiência? Porque ela fez 2 tentativas e deu certo, as 2? Ou ela teve que fazer 7 tentativas para 2 darem certo? Porque se ela fez 7 tentativas para 2 darem certo, tem alguma coisa muito errada na experiência, porque não deveria ter acontecido. As pessoas deveriam tentar e conseguir, e não tentar e não conseguir, por exemplo. Ou as pessoas demoram muito para fazer as coisas, mais do que o típico. Tipo, a pessoa leva 10 minutos para conseguir comprar uma cadeira no site do meu e-commerce, ou ela leva 1 minuto e meio. O que é o típico? Então, existem relatórios sobre tipicidade, né, o que é típico. Mas então, se você é de um ramo qualquer, procura se o ramo da tua empresa tem relatórios que digam qual é o comportamento típico do seu consumidor. 2% é a taxa de conversão típica do meu cenário. Ou então, 40 minutos é o tempo típico de alguém esperar para reservar uma mesa. Esperar de pé antes de sentar numa mesa. Se o seu restaurante, por exemplo, leva 90 minutos... e o típico é 40, eu tenho certeza que a sua experiência está abaixo do que o do concorrente. Então, só que eu não tenho como eu responder qual é o dado, porque cada empresa tem o seu, tem a sua característica, mas eu diria para você ficar atento nessas coisas que particularmente dizem respeito ao seu consumidor. Tá? E não quanto tempo tem que ficar uma coisa na geladeira. Não, isso não interessa para o consumidor, isso é um processo interno. Ou quanto tempo eu levo para fazer uma linha de código? Isso não interessa para o consumidor. Interessa. Isso não interessa. Eu quero saber quanto tempo eu levo para quando clica no botão chegar o livro na minha casa. Então, eu diria para esse lado. E só um disclaimer em cima disso. Não é o único jeito da gente ter essa volumetria, tá? Então, a gente também faz entrevistas e outras coisas para fazer algo que a gente chama de triangular dados. Então, a gente triangula dados quali, quant, faz métodos misturados, né? Então, assim, a gente viu que 1.000 pessoas estão na porta da livraria. Tá bom, deixa eu conversar com elas para entender se isso é ruim ou bom. Elas estão tristes, elas estão felizes que estão ali. Após que se começar a chover, elas vão ficar mais tristes do que se não começar a chover, sabe? Por exemplo. Então, sempre tentar
interpretar na perspectiva das pessoas. Isso daí. Faz sentido, gente? Assim, de novo. Eu acho que se tiver a chover, o pessoal que vai comprar um livro, com certeza eles não vão ficar tristes, né? Então, com certeza vai estar num momento ideal para uma leitura, né? Parafraseando de Djavan. Muito bom. Essa é uma pergunta muito boa, essa que o Rô fez, e os dados do X, você mede diversas coisas, né? Até para você criar uma persona. Então, uma vez eu fiz um projeto de que o cliente ele estava direcionando para um público, mas quando fez uma pesquisa quantitativa, viu que o perfil do seu público era de uma certa idade, de uma certa localização. E aí, quando foi validar ou refutar com o quantitativo, e era justamente a direção que tinha sido feita com viés ou com um ruído de dados interpretado de forma equivocada, ou então ninguém considerou esse dado. Muito bom. Agora, Alex, até um segundo, só em cima disso, eu quero dar um exemplo bem particular em cima do que você falou, porque isso é muito fácil você confundir o que você está vendo, é muito, muito fácil. Se a gente estiver aqui com pessoas que estão dentro do LinkedIn, assistindo essa live dentro do LinkedIn, e eu perguntar assim, você tem LinkedIn? 100% das pessoas vão responder, tenho. É lógico, eu estou dentro do LinkedIn perguntando se as pessoas têm LinkedIn. Então é muito fácil você, depois que a pessoa baixou seu app, você perguntar, você baixou o app? Não, claro que baixou, né? Você está dentro do app perguntando se baixou o app. Só que as pessoas fazem esse tipo de confusão em larga escala, em produto grande, que é simplesmente perguntar coisas que não tem sentido, melar, né? Destruir a pesquisa. Então, assim, esse exemplo é muito... É bom para a pessoa falar assim, não, eu vou perguntar para as pessoas que estão pedindo café dentro do meu restaurante se elas gostam de café. Não. Vamos tentar perguntar para as que não pediram café, se elas não gostam de café Delta. Não gosto de café Delta, não. Prefiro outro café. Ou vamos perguntar para quem já bebeu o café. Ou vamos não perguntar, que aí é olhar o comportamento passado. E as pessoas que deixaram o café pela metade? Eu não preciso perguntar se a pessoa gostou ou não, ela deixou pela metade. É prova de que ela não gostou. Se tivesse gostado, tinha bebido. Por exemplo. Casimiro tem um vídeo ótimo sobre isso. Depois eu mando para vocês. Quem não vive esse mundo de UX, às vezes ouve ou se assusta ou até cria certo tipo de preconceito, né? Tipo, para que isso tudo? Mas faz uma diferença absurda, porque se você não tiver um research, uma pesquisa bem definida, você vai desenvolver um MVP totalmente fora daquilo que as partes interessadas, stakeholder, o patrocinador que for, espera totalmente diferente, né? Então você não vai trazer nenhum valor naquele incremento que está sendo entregue, né? Então, mas assim, diante disso tudo que você falou, me trouxe uma dúvida aqui, tá? Quando a gente vai desenvolver um produto, a gente pode, por exemplo, selecionar diversas metodologias framework, como Design Thinking, Design centrado no humano, o Lean UX, Atomic Design, Design Sprint, são diversas metodologias, framework, mas assim, existe uma grande diferença na adoção de conceitos e ferramentas de UX para pequenas, médias e grandes empresas? E qual a sua opinião? Você, como expert, né, de consultor também de diversas empresas, acho que, novamente, não é uma pergunta, é uma consultoria gratuita, pergunta de 100 milhões. 100 milhões. Então, eu entendo que tem uma diferença, e eu diria que, na minha perspectiva, eu acho que a diferença maior, quando você tem uma empresa que é grande e uma empresa que é menor, é a distância que você está do seu cliente, a distância que você está dentro da empresa, a tua cadeira dentro da empresa versus o seu cliente. Como assim, Daniel? Se você está numa empresa gigante, que tem 45 mil colaboradores, e ela fabrica, sei lá, refrigerante, talvez você esteja, dentro da sua posição dentro da empresa, muito distante geograficamente, e em termos de grana, em termos de habilidades, em termos de contato próximo com quem são os seus clientes de verdade. Quando você está numa empresa menor, você está muito mais perto do seu cliente. Você está muito mais perto. Em compensação, quando você está numa empresa maior, justamente porque você está longe, as pessoas tiveram que criar andaimes, scaffolding, para você poder criar plataformas, para você poder ter a voz do cliente sendo distribuída para dentro da empresa. E quando você está numa empresa menor, não necessariamente você tem esses processos tão bem construídos, porque você faz as coisas muito, muito natural, e que não é ruim, tá? E você faz as coisas de maneira muito natural. Vou dar um exemplo de uma frase que eu li muitos anos atrás, saiu uma matéria dizendo assim,
que a pessoa que é pobre, a pessoa da classe D, nunca experimentou uma boa experiência. É uma matéria arrogantíssima, dizendo que ela nunca experimentou uma boa experiência comparado com o que uma pessoa da classe A tem como experiência. E é uma mentira sem fim. Porque, assim, meu pai é classe C, sabe? Ele tem uma sapataria onde ele entrega a melhor experiência que ele pode na sapataria. Ele sabe o nome dos clientes dele, ele trata os clientes como seres humanos, ele traz cafezinho ou cervejinha para os clientes, ele deixa o cliente pagar amanhã o negócio se ele não tiver dinheiro hoje. Ele traz uma experiência que é completamente premium em termos do que é uma experiência. E, na verdade, quando você pega uma companhia aérea multimilionária e ela tenta fazer alguma coisa, o que ela tenta fazer é copiar a sapataria do Zincão. Como que a sapataria do Zincão sabe que o Ronaldo é dono de uma mochila? Porque ela sabe, ele sabe que é. Mas a companhia aérea não sabe que o Alex é dono daquela mala. Mas ele tem que saber, né? Então eu vou tentar copiar o mesmo método que outra pessoa da classe C ou D usa para ter boas experiências. Então o conceito do que é uma boa experiência, o atendimento personalizado, por exemplo, que é uma característica da boa experiência, e hoje em dia tem crescido, né, discursos em cima disso, principalmente, de novo, por causa da tecnologia, é possível eu criar um perfil de uso do Spotify específico, por exemplo. Então eu diria que essa diferença tem muito a ver com essa distância. E como que a gente faz, né? Porque provavelmente se você tem uma pequena empresa, você provavelmente não é sistemático em documentar quais são esses pontos de vista do seu cliente. Você provavelmente usa isso de maneira muito natural, isso está tudo embutido e com o processo junto com você, e se amanhã você tirar férias, a sua empresa quebra. Não quebra, né? Mas ela quebra durante 15 dias. Então você não pode nem tirar férias, porque toda a informação a respeito de não, ele é alérgico a amendoim. Só você sabe. Você não tem isso no Excel, você não tem isso colocado em nenhum lugar, no livro de registro, você não tem essas coisas. Então, é uma prática que você poderia começar a ter, é tentar documentar quais são esses comportamentos de usuário, de comportamento de cada cliente seu, com nomes mesmo, assim, ó, essa é a Bruna não gosta do lanche dela assim. Para você não cair na armadilha de perder essa proximidade que você tem. A empresa grande, tudo que ela quer é isso. Aí ela contrata empresas especializadas em análise de dado para poder fazer isso, contrata empresas que fazem estudos e relatórios a respeito do perfil de consumidor, porque ela mesma não tem mais condição de fazer isso. E a Rosana perguntou uma coisa antes, a Rosana perguntou uma coisa interessante, que era, às vezes você tem um produto que tem vários tipos de público, muitos, tipo o Microsoft Teams. Não tem nenhum que gosta, fala a verdade. Mas é o Microsoft Teams, todo mundo usa o Microsoft Teams lá, todo mundo. Então, é um público que tem uma pessoa que está em Angola usando, tem uma pessoa que está em Barueri usando, tem uma pessoa que está em Viana do Castelo usando. Essas pessoas têm pontos de vista diferentes do mundo, do tamanho do monitor delas, se ela chama de mouse ou rato, de ecrã ou tela. Essas pessoas veem o mundo de um jeito e lidam com o trabalho de maneira diferente. Será que para todas elas o Teams faz o mesmo trauma, traz o mesmo trauma ou não? E a gente não tem como realmente afirmar, porque o produto é um produto só. O que a gente consegue fazer é permitir customizações para que as pessoas possam falar, nossa, eu vou fazer assim ou assim assado. E aí eu vou voltar de novo na questão da pequena empresa. A pequena empresa tem mais capacidade de fazer essa customização do que a empresa grande, o que pode ser um problema para a pequena empresa também, tá? Porque ela pode viver de fazer puxadinha, né? Viver de ficar fazendo só a gambiarra para as coisas funcionarem. Isso na tecnologia a gente tem muito problema, porque a empresa vira apenas uma empresa de integração, né? Então a minha empresa ela só consegue ficar fazendo integrações porque cada um quer de um jeito. Agora, no restaurante é muito fácil você falar assim, você pode mandar o meu arroz à parte, por favor? Tá bom. Fiz a parte. Agora, vai na companhia aérea pedir o seu arroz à parte, eles falam, não tem como, porque esse arroz foi embalado lá no Brasil para você comer ele aqui enquanto você está em cima da Ilha da Madeira. Eu não tenho como separar ele já veio pronto lá de trás. Eu não tinha como fazer isso. E aí, a gente na empresa menor tem mais essa capacidade. Então eu tirei essas duas dicas. Se você é uma empresa grande, aprender com as empresas pequenas, como elas fazem para trazer essa experiência tão próxima. E se você é uma empresa pequena, aprender com as empresas grandes como elas documentam isso. Para você não se perder no futuro, quando você crescer. Legal, né? Eu estou me sentindo tão melhor em saber que a minha jornada com o Microsoft Teams é compartilhada entre outras pessoas. O mundo inteiro, né? Mas assim, estou me sentindo tão melhor com isso, né? Eu até fiz um comentário, que eu até fiz ontem um relato para eles, dizendo como tinha sido a minha experiência
E, cara, não quero nem te contar, mas assim, então, assim, fazer só um gancho com isso, com a próxima pergunta. Então, você tem literalmente diversos tipos de plataformas, né? Você falou Microsoft Teams, Netflix, Waze, e cada uma delas vai projetar uma prática, projetar uma jornada em públicos distintos. Só que você tem que ter, né? Foi o que você falou, você tem que ter aí uma coisa intuitiva, uma coisa fluida, né? Mas como que ter isso, essa loucura toda, com público diverso, em diversas plataformas, diversos dispositivos, que uma coisa é ter uma experiência olhando a tela, outra coisa é ter a experiência olhando o seu celular, né? Ou olhando um relógio. Como é que você consegue ter essas melhores práticas dessas jornadas em diferentes, né, plataformas, diferentes dispositivos? E também falando das pequenas e médias empresas, que também precisam, né, se acomodar nesse cenário, né? Isso é uma coisa que é super complicada. E vou falar, a gente estava falando mal do Teams aqui pelas costas, do Team Microsoft, um beijo para vocês, a gente ama vocês mesmo assim. É melhor o Teams do que se não tivesse o Teams. Imagina se eu tivesse que usar outra coisa, o Mirk. Ia ser muito pior se eu tivesse no Mirk, no MSN. Mas dando Ctrl K na janela das pessoas e fazendo tremer para chamar a atenção das pessoas. Ah, meu Deus, eu não quero atender, agora estou trabalhando. Uma coisa boa é pensar assim, a gente tem uma discussão enorme a respeito de omnichannel, quer dizer, usar vários canais para poder trafegar essa informação distribuída de maneiras diferentes em canais diferentes. Isso é uma busca de várias empresas no mundo, de como que você consegue trazer isso de maneira consistente. A gente tem a ideia de multicanal, além do omnichannel, do multicanal, do multidevice, mas muito pouca empresa consegue fazer isso funcionar. Isso não é uma coisa que funciona tão bem quanto a gente gostaria, como na teoria funcionaria. E eu vou dar um exemplo. A gente tem coisas como, por exemplo, o Spotify, que vão funcionar na sua TV que é Android, do jeito diferente da sua TV que tem o sistema operacional da LG, ou do sistema operacional de não sei quem, ou no seu relógio da Samsung, ou no seu Apple Watch, ou no seu PlayStation, ou no seu Xbox antigo, ou sei lá onde. A experiência não é consistente. Ela é muito caro ela se manter consistente. Ela é no máximo similar. Então ela tem uma similaridade. Então o que eu quero dizer é, para também a gente não ficar tão paranoico em construir coisas que são idênticas, porque cada um dos dispositivos tem a sua particularidade. Você não pode querer dizer que alguém vai ter que ficar dando zoom num relógio para poder achar que rua que ele tem que ir. Apesar de que dar zoom fazendo pint com o dedo é uma coisa super comum dentro de um tablet, super comum dentro de um celular, dentro de um telemóvel. Então, aquela consistência do telemóvel que é assim e do tablet que é assim, se eu trouxer a mesma experiência, estou fazendo uma provocação, tá? A mesma experiência para dentro de um outro tipo de dispositivo, isso vai quebrar a experiência, não vai ajudar a experiência, vai piorar a experiência. Então a gente tem que levar em conta, aí o Alex vai gostar disso, a gente tem que levar em conta quais são os guidelines que cada dispositivo tem para descrever como a experiência dele é. Essas coisas não são tão amadoras quanto a gente pensa que são, não. Então, para falar da bola da vez, né? A bola da vez é falar sobre ambientes espaciais, com interfaces espaciais da Apple, do Meta, da gente usar óculos de realidade aumentada, mista, o escambau. Muito antes da primeira pessoa estar fazendo um unboxing de um Vision Pro, já existia o guia de uso de como que você desenvolve para o Vision Pro. Já tem lá dizendo, olha, a distância dos ícones é tal. Ah, mas quem? Inventaram. A tartaruga, eles rasparam o casco e ela falou isso. Não, alguém fez uma série de estudos para entender qual é a melhor distância, qual é a melhor velocidade, qual é o tempo de fade da tela, etc, etc. Por 10 anos, para alguém ir lá e botar num guia falando, olha, você deveria seguir esse guia. O que acontece é que muita gente, aí eu vou dizer os designers, mas devs também, desenvolvedores também, parece que eles querem sempre inventar o novo. Eu quero inventar algo novo, em vez de seguir um guia que está dizendo o que as coisas são ou não são. Parece que quer sempre fazer o novo, sabe? Como se originalidade não fosse uma invenção dos últimos 100 anos. E a gente está há 30 mil anos só copiando os outros e faz, sei lá, desde 1922 que a gente acha que tem que ser original em alguma coisa. Enfim, então eu diria para a gente tomar o cuidado de olhar quais são os guias padrão daquele dispositivo, usar uma regra que a gente chama de lei de Jacob, que é uma lei do Jacob Nielsen, que é um dos pais da usabilidade,
E o Nielsen fala, lembra que as pessoas passam mais tempo, isso tem nesse livro do Alex ali de Princípios de Psicologia de UX, que lembra que as pessoas passam mais tempo fora do seu sistema do que no seu sistema. Então as pessoas passam mais tempo em outras coisas do que na sua coisa, a não ser que você seja dono do TikTok. Aí é mentira essa frase, né? Se você for dono do TikTok, as pessoas passam mais tempo no TikTok. Mas as pessoas no TikTok têm que trazer para elas a biblioteca de conhecimento do Instagram, do YouTube, do videocassete, de pausa. Dar pause e play tinha no Betamax. Não foi inventado no TikTok, não foi inventado no YouTube. Isso foi trazido. Porque a gente tem que pegar o que tem na cabeça e trazer. Então, se você tem um restaurante e você fala, nossa, eu quero fazer um restaurante e eu sou muito louco, eu quero fazer um restaurante totalmente diferente. É o restaurante que o Kramer faria no Seinfeld. Um restaurante onde você faz sua própria pizza. Você vai trazer a farinha, você vai fazer sua pizza. Pô, mas será que é isso? Será que você não vai agradar só 2 pessoas? Será que a pessoa só não quer sentar lá e pedir uma pizza? Ah, mas é tão normal isso, eu quero fazer um negócio diferentão. Mas a pessoa realmente quer essa coisa diferentona ou só você que quer? Né? Do Brasil, se usaria a expressão alecrim dourado. Então, seu alecrim dourado, só você quer diferente. Então, tomar esse cuidado, tá, gente? Assim, não tenta ser completamente disruptivo em tudo, porque as pessoas não assimilam essa disrupção tão rápido quanto uma parcela de 2% da população. Se você quer ganhar dinheiro, faça igual aos outros. Sabe? Tipo, de verdade, faça igual aos outros. Crie uma franquia igual a dos outros, só que de outro sabor. E pronto, sabe? Tipo, o melhor jeito. Essa é a dica de 200 milhões, Alex. Eu já tô anotando tudo aqui, tá? Porque isso é uma consultoria, tá? É isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sou um dos advocates, né, de acessibilidade. Eu sigo muitos padrões do Web Content Accessibility Guideline quando vou desenvolver um projeto. Desde a semântica do HTML, para ser encontrado por motores de busca, até dispositivos de leitura assistida, seguindo também todos os contrast rate, usando validadores, Wave, Access Monitor, entre outros. Eu sou um desses advocate, né? Eu acho que um projeto ele tem que ter usabilidade, acessibilidade e experiência. Eu sempre uso esse tripé. E assim, eu queria saber de ti, Furtado, você como profissional renomado na área de UX, qual o papel do design de UX para acessibilidade e inclusão, né? E quais são os impactos que podem trazer para a empresa? Eu acho que essa aí também é outra pergunta de 100 milhões, né? Não é nem 100 milhões, 100 bilhões. Tá? A gente está acumulando milhões aqui, gente, nesse bate-papo. Estou anotando aqui o que você está falando, viu? Mas assim, isso é uma coisa que ela é muito complexa, porque eu quero acreditar que as pessoas que trabalham tentando melhorar a experiência dos demais, ela está fazendo isso com uma preocupação honesta sobre, nossa, eu quero tratar aquela pessoa como um indivíduo que é dono do cérebro, que é dono de uma força de vontade, que é dono de um desejo, de uma necessidade e de uma limitação, e eu quero atender ele, mesmo sabendo, consciente dessas limitações. Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque não é todo mundo que quer ter esse ponto de vista. Algumas pessoas vão falar assim, não, eu quero criar uma restrição proposital do meu produto para que o produto seja separado da categoria dele por exclusão e não inclusão. Isso é uma prática de mercado também. Eu não estou dizendo nem que ela é errada. Quando alguém vai lá e fala, esse fone de ouvido custa R$3.000, você não pode dizer que esse produto é um produto inclusivo. Ah, eu estou dizendo que eu posso colocar um óculos na frente do meu rosto e que ele custa o preço de um Corsa. Custa R$30.000. Você não pode dizer que ele está incluindo as pessoas. Você pode dizer, olha, eu estou construindo produtos que são para uma parcela muito pequena e eu estou aumentando a distância entre os ricos e os pobres. Então, essa é uma conversa complexa. De novo, eu falei que é complexa porque ela vai além da conversa de acessibilidade em si. Então, ela é uma conversa a respeito da sustentabilidade do planeta, ela é discutida por times de design, por designers faz muitos anos. O principal discurso em cima disso é do Papanek, que tem um livro chamado Design for Real World, que é o design feito para o mundo real.
do uso excessivo de plástico, do uso excessivo de matérias-primas que exploram mãos de obra, etc, etc, etc. Tudo isso daí já é um problema por si só. Aí tem o problema que quando você constrói aquilo, você ainda não atinge o público que você queria atingir. Porque se você fala assim, eu quero atingir adolescentes entre 16 e 18 anos. Tá, adolescentes entre 16 e 18 anos, alguns deles não enxergam, alguns deles não escutam, alguns deles não têm todas as habilidades motoras, alguns deles são assim, outros são assado. Então, você não consegue nem atingir o público que você queria atingir se você não pensar em termos de acessibilidade. Então, assim, faz parte do seu público uma população também que tem as suas limitações. Todo mundo tem a limitação. Eu comentei agora há pouco que esse ano, vou para os 47. Faz 2 ou 3 anos, 2 anos mais ou menos, que eu me vi obrigado a usar óculos para poder ler, que era uma coisa que eu não tinha que fazer. Até 2 anos e pouco atrás, eu não precisava. Hoje em dia, eu não tenho como sair de casa sem levar meus óculos, porque senão eu sou incapaz de comprar um iogurte se eu não levar meus óculos. Eu não consigo pegar um iogurte e saber se ele é ou não é. Eu não sei, sabe? Eu estou usando aqui, gente, o StreamYard, e eu dei uns 4 Ctrl+, para poder ler o que o Júlio escreveu aqui, porque senão eu não consigo ler. E o meu Word aqui, né, o Google Docs com o texto, eu tive que botar em 190% de zoom. Eu tive que dobrar o tamanho dele para poder ver. Isso é um problema de acessibilidade. Então, isso não é um problema de acessibilidade porque eu sou cego. É porque eu tenho baixa visão. E todo mundo vai ter baixa visão. Todo mundo vai ter baixa visão. Isso é uma característica da nossa vista. Peraí que eu esbarrei no microfone. Voltou? Aí. Eu pensei que você estava testando a gente também com... Me mexo muito. Então, esse negócio da acessibilidade... Esse é o X, tá? Você esbarrar aí e multar, esse é o X, viu? O X. Eu tenho que segurar meu braço, eu tenho que ficar assim, ó, parecendo uma criança emburrada. Mas, então, esse problema da acessibilidade, ele vai atingir as pessoas. E as pessoas que se acham super-humanos, porque elas, mas eu enxergo 20/20. Você enxerga hoje, 20/20, amiguinho. Daqui a pouco você não vai enxergar. Daqui a pouco suas costas vão doer. Daqui a pouco você não vai conseguir ter força no polegar para abrir um pote. E vai acontecer com todo mundo. A velhice é a nossa recompensa. A gente ser velho é o que fez a gente sobreviver, né? A gente vai poder ser velho. Que da hora, vamos ser velho. E a gente vai ser velho num mundo feito de jovem, construindo coisas para jovem. E aí, Alex, você até falou qual que é o papel da gente, e até o Vitor falou que é bom ouvir quem gosta do assunto. Esse é o meu maior mote, esse é o meu maior motivo. Eu não tenho nenhum outro motivo para fazer o que eu faço que não seja eu sei que eu vou ficar velho. Eu não vou conseguir subir as escadas, eu não vou conseguir abrir os potes, eu não vou conseguir assistir a TV, eu não vou conseguir usar um controle remoto. Eu sei que isso vai acontecer comigo. E não adianta a Apple querer botar um bagulho no meu rosto, porque aquilo não vai servir para mim quando eu for velho, porque o meu nariz vai ficar 2 vezes maior. E não vai dar certo. E eu não vou conseguir botar um óculos dentro do outro óculos. E eu não vou conseguir escutar direito. Então, assim, se a gente não tiver uma preocupação a respeito de acessibilidade, a gente tá dando um tiro no nosso próprio pé. É isso que a gente está fazendo, simples. Então não tem assim, é por causa da multa que eu vou pagar. Não é multa. Deixa de ser babaca, porque se você não se preocupar com a acessibilidade, você no futuro você tá cartola, você tá caindo num abismo que você cavou com seus próprios pés. Então você vai cavar um abismo que você vai cair nele. Então você tem que começar a ver isso aí agora, porque o seu chefe babaca, que não acredita em acessibilidade, tá lá com um óculos desse tamanho, com o Cop Stanley dele, com um óculos desse tamanho, porque ele não consegue ver o celular também. Mas ele é incapaz de achar que o produto dele tem que ser acessível, apesar dele trupicar. Então ele trupica, mas não libera a verba do teste. Fala aí, Alex. Trupica, mas não libera a verba. É sempre assim. A gente não... Por quê? Volta no primeiro viés, porque a gente não quer assumir que a gente vai morrer. E que a gente vai ficar velho e que a gente vai usar fralda. Entendeu? A gente não quer assumir isso. A gente tem que assumir. E aí isso daí vai criar, eu acho, um impacto dentro das pessoas. E aí só um testezinho disso, tá, gente? Tem um vídeo meu do canal, que inclusive fez muito sucesso na época, que é um teste besta que você pode fazer dentro do seu trabalho. É a coisa mais besta do mundo. Você precisa de esparadrapo. Você vai pegar, durante 2 horas na manhã de uma terça-feira no seu grupo de pessoas ali no seu trabalho, dos seus programadores Python de R$450 a hora, e você vai pegar esses esparadrapos e botar no dedo deles aqui, ó. Um aqui assim e outro aqui assim. E vai deixar ele a manhã inteira com aquilo. Aí ele não vai conseguir usar o celular dele. Porque com o esparadrapo no dedo, a tela não funciona. Aí ele vai ficar lá com raiva, falando, eu não consigo usar, não consigo desbloquear minha tela. É isso aí, amigão, não consegue desbloquear a tela. Agora imagina a dona Tuti, minha avó.
Aí, quem sabe, cai um raio na cabeça dele que fala, verdade, eu sou um babaca. Mas eu acho que não, tá? Porque eu já tive muito chefe babaca, então, tipo, eu acho que não vai, não. Acho que babaquice não cura desse jeito, não. É muito louco, é muito louco. E que você ainda tem que pensar em todos esses cenários, assim, realmente é muito bom ver, como o Vitor falou, alguém que é apaixonado pelo que faz, porque realmente é apaixonante quando você pensa em toda a dimensão de tudo, né? Mas, assim, eu fico aí pensando nas equipes de UX, né? Elas devem ter, assim, imensos desafios, né? Quais são alguns desses desafios comuns, né? Porque eu imagino que sejam aí muitos e a gente está aí em cima da hora, nós temos perguntas assim. Então, quais são os desafios comuns que aí podem alcançar resultados, principalmente resultados excepcionais? Ó, eu vou dizer o desafio comum número 1, tá? Então, o desafio comum número 1 é que as empresas realmente acham que, principalmente as empresas de tecnologia, e principalmente as grandes, que elas já sabem tudo. Elas acham que elas sabem tudo. Elas acham que elas já sabem tudo, que ninguém precisa perguntar para ninguém, que já sabe tudo. Ah, eu já sei tudo. Já sei tudo. As empresas não têm humildade. E humildade não quer dizer ser para baixo. Humildade quer dizer ter o pé no chão. Elas não têm o pé no chão. Elas têm o pé na nuvem. E esse pé na nuvem atrapalha. Então a gente tem muita dificuldade de conseguir, a gente de design, né, de conseguir, por exemplo, ter espaço para poder, antes de começar um projeto, deixa eu só tentar entender um pouco qual é o motivador desse projeto, quais são as dores que essas pessoas têm, quais são realmente os problemas que as pessoas têm aqui, qual é a parte upstream da coisa. A gente tem muito pouco tempo para fazer isso, a gente tem diminuído esse tempo, isso tem sido um problema, a gente tem diminuído esse tempo, a gente tem quebrado e distribuído a profissão de pesquisadores para outros cargos que são menos apaixonados por isso, como o Vitor falou, que são menos apaixonados por isso e mais apaixonados por eu quero um modelo de lucro baseado em um SaaS que eu posso aumentar o preço dele em escala e tanto faz o churn. Então, e a gente não consegue fazer isso, e a gente tem muita dificuldade em fazer isso, porque, de novo, a gente falha na comunicação do valor do que a gente faz, porque a gente não tem tanta gente que é apaixonado como eu sou, falando bem honestamente, não tem. Eu brigo mesmo, largo as coisas, falo, não, vocês estão loucos, comeram cocô. E eu brigo mesmo, porque eu sou apaixonado, e de novo, eu não sou apaixonado porque eu sou apaixonado porque na prática, a minha paixão, quando eu estiver lá no futuro, vai poder me dar um colchão que mapeie enquanto eu tô dormindo, igual o Luke Skywalker, sabe? É isso que eu quero. Então, eu acho que essa é a coisa que faz. Então, o maior desafio é esse, a gente não tem conseguido mais ter o espaço para poder se aprofundar. Ainda mais no mercado de agora, que é um mercado que parece que todo mundo sabe que, ou acha que vai acabar em 2030 o planeta, e entrou no modo estratificação total. Estratifiquem tudo. Tira tudo. Ah, não, mas não, tira tudo. Não é a qualidade, não tem qualidade. Guarda-chuva aqui, estoura na chuva. Fui na Tiger, comprei o guarda-chuva, fiz assim, ó, blau, o guarda-chuva virou do avesso. Mas pagou 12 euros. Ah, mas não guardou da chuva. Tudo bem, mas vendemos 12 euros aqui, tá tudo certo. Então as pessoas estão nesse modo de extração gigante mas eu não acho que o mundo vai acabar em 2030. Eu acho que vai chegar um monte de empresa fazendo modelos mais simples, mais curtos, melhores, com mais acabamento, duolingando as coisas e passando por cima do monte de empresa careta que está mandando o time embora em pró de tanto faz o que vamos fazer. Diria isso, o desafio é esse. Estamos nesse desafio. É o que dizem, né? Que o X são telas bonitinhas, né? Isso aí mata qualquer design de UX quando fala assim, faça uma tela bonitinha para mim aqui. Mas paga R$300 num copo Stanley. Isso aí. Exatamente. Portanto, chegando no nosso final, então eu queria fazer uma pergunta final, acho que é uma pergunta não mais de 100 milhões, nem 100 bilhões, é uma pergunta de 1 trilhão de euros, tá? Nem de reais. Opa! Eu quero migrar para a área de UX ou eu quero começar uma carreira na área de UX. Quais são os caminhos, quais são as etapas, o que eu tenho que fazer? Antes de você responder, eu queria responder e você continuar. Queria responder. Você quer trilhar? A primeira coisa que eu falo,
tem um curso do Daniel Furtado, tá? Que são princípios de UX, eu já comprei esse curso, né? Que é o princípios de UX Research, se eu não me engano, né? Eu comprei esse curso, eu estudei, acho que tem uns 2 anos lá atrás, curso muito bom. Queria indicar ele, esse será um primeiro passo. Os outros passos é contigo, Furtado. Muito bom. Muito obrigado por ter comprado. Não se esqueça que agora você pode fazer um upgrade para a versão vitalícia do curso também por apenas R$150. Ó, jabá, temos que fazer aqui. Olha, a primeira coisa, independente de comprar o curso, é cursodeux.com.br, entre lá, pronto. Ou o XNow, entra lá, tem bastante coisa. Mas eu ia dizer uma coisa contrária. Eu não sei se todo mundo tem que migrar de carreira para trabalhar com o X. Eu acho que isso é uma coisa, assim, perigosa de ser falado. Porque se você fizer as pessoas, só pequenos grupos dentro da empresa, numa empresa grande, pensa uma empresa que tem 45 mil pessoas, e só pequenos grupos da empresa tem profissionais que estão voltados para o X, não vai dar certo. Não vai dar certo. A empresa tem que entender o que é. Então, eu acho que mais importante do que alguém querer migrar de carreira é alguém tentar ter um entendimento do que é fazer coisas para os usuários, para os clientes finais. E não só porque, é mais barato assim, ou mas é que o Six Sigma diz que, ou não sei quem falou que. Então, eu diria que mais importante mesmo é você pegar conhecimentos a respeito de como que você mapeia uma jornada, e você não precisa necessariamente abandonar o que você faz. Alex, eu faço muitas mentorias com muitas pessoas que estão em processo de migração, que são PMs, que são pessoas que têm uma loja de doce. Uma das pessoas com quem eu conversei um mês atrás, mais ou menos, ela falou assim, nossa, eu não estou conseguindo um emprego na área, então eu estou tendo que voltar a fazer maquiagem profissional, que é o que eu faço. Eu falei, mas por que? Mas você está mapeando o seu cliente na hora de fazer maquiagem profissional? Ela ficou olhando. Não. Eu falei, quanto você cobra por hora para fazer maquiagem profissional? Acho que uns R$60. E se você cobrasse R$120 a hora, o que aconteceria com você? Poderia trabalhar metade, né? E se você cobrasse R$240 a hora, o que aconteceria com você? Poderia trabalhar uma vez por dia só, né? E o que você tem que fazer para vender por R$240 o que você faz? Ficou olhando, eu falei, você teria que mapear a jornada do seu cliente, não teria? Teria. Você teria que falar quem que é a sua persona, não teria que falar? Quem que é a persona que paga R$240 na maquiagem? Como ela é, onde ela tá, como ela compra? Ela compra pelo Instagram ou compra pelo TikTok? Ela compra porque ela viu um anúncio patrocinado no Google ou porque a amiga dela indicou? Aí ela ficou olhando para mim com uma cara de, meu Deus, né? Por que você quer mudar de profissão? Por que você não pega as coisas que você aprendeu e você fica rica na sua própria profissão? As pessoas não fazem isso. Os boleiros fazem bolo do jeito que eles querem. As pessoas passam esmalte do jeito que elas querem. As pessoas atendem na medicina do jeito que elas querem. Os médicos têm clínicas veterinárias que fazem do jeito que eles querem as coisas. Qualquer um que estudar o X e melhorar e criar uma clínica veterinária melhor, vai passar por cima das outras, vai massacrar as outras, vai destruir, vai bater seu cotovelo nas costas das pessoas. Só que ninguém vai fazer isso, porque vão ficar falando, mas eu quero entrar para a área de tecnologia. Você não quer entrar para a área de tecnologia, você quer consumir tecnologia. Consuma tecnologia. Extraia da tecnologia o que a tecnologia está tentando extrair dos outros. É isso que é minha dica para as pessoas. O que você quer é sugar da Microsoft as coisas. Você quer pagar 20 euros por ChatGPT e sugar o que o ChatGPT faz. Você não quer trabalhar com o ChatGPT. Você quer tirar o dinheiro dele. Você quer pegar o que o ChatGPT fez e ganhar dinheiro vendendo bolo, que dá muito mais dinheiro, a proporção é muito maior. Dá muito mais dinheiro, tem muito menos gente fazendo isso. Então, é uma mania de falar, eu quero trabalhar com tecnologia. Você não quer, é um monte de gente estressada, mal educada, machista. Você não quer fazer isso. Você quer continuar fazendo bolo. É isso que eu digo. Então, não queira migrar. Queira migrar porque você ama. Não queira migrar porque, eu quero migrar porque eu tenho que migrar porque eu vi um vídeo, não sei quem falou que tinha que migrar. Então, não pega, aplica as coisas. Isso que você falou é interessante, que eu outro dia fiz uma postagem no LinkedIn que eu falei justamente isso. Quem é da área de TI, ela não trabalha, ela se diverte. Ela vive o mundo. Então, por exemplo, eu gosto muito de barba, então eu sigo muitas pessoas que dão dica de barba. No meu LinkedIn e nas minhas redes sociais, eu só sigo tecnologia. Então, não adianta eu querer migrar de área se eu não vivo aquela área. Como você falou, né? Eu sou apaixonado por X, então eu também sou apaixonado por X. Eu digo para todo mundo que eu sou X, apesar que meu background, se olhar no meu LinkedIn, fui 12 anos como Product Owner, 8 anos como Project Manager, sou formado em engenharia de software. Comecei a trabalhar como front-end, mas eu digo eu sou o X, porque o X para mim é muito mais do que
um XUI, um profissional que faz um protótipo, uma pesquisa. O X, eu acho que todos os profissionais de tecnologia deveriam, no mínimo, ter um conhecimento básico de UX. Ele não precisa atuar, mas ele teria que ter, no mínimo, conhecimento básico para poder trabalhar junto com o time de UX para que tragam produtos melhores. Mas muito boa dica, gostei bastante. Furtado, vamos abrir aqui as perguntas para as pessoas. Eu pedi ao nosso Engage Manager aí para poder colocar as perguntas aqui para o Furtado começar a responder aqui para as pessoas. Maravilha. Rô, quer fazer alguma pergunta? Tá falando no mudo. Sim, a gente, todas as semanas que a gente vem falando, a gente muitas vezes fala de inteligência artificial, né? De IA. E aí você até falou sobre isso um pouquinho, e só para juntar, como é que você acha que essa IA ela vai ajudar nessa perspectiva futura dessa experiência do usuário? Como que ela vai ajudar com isso? Nossa, isso é uma coisa muito doida, porque assim, eu gosto muito, eu fiquei muito empolgado o Alex até sabe, porque eu estava fazendo até um curso de criação de memes com o IA, e eu gosto muito da ideia do que está sendo construído, assim, da gente poder ter um modelo de linguagem que você pega lá uma massa de 1 milhão de palavras, ele processa e resume as coisas para você. Eu acho super legal. Acho verdadeiramente interessante. E eu entendo que isso ainda é uma perspectiva de engenharia das coisas. É uma perspectiva para engenheiros. Como assim, uma perspectiva para engenheiros? Quando alguém vai lá e fala assim, o Google lançou o Gemini, que tem 1,5 bilhões de tokens para processar o Large Language Model. Tá bom, eu sou médico. O que você está me falando? Você não está falando nada com o médico. Né? Então a gente precisa pegar essas coisas e conseguir interpretar elas para que um médico possa falar assim, tá, na prática eu quero dizer é que lembra da Barça? Você tem a Mega Barça agora. A Encarta do futuro. Lembra da Encarta, gente? A Encarta, pré-internet, Encarta. Microsoft Encarta, maravilhosa. A gente tem a Encarta do futuro, a gente tem o Guia do Mochileiro das Galáxias. É isso que a gente tem agora. E quando a gente tiver o Guia do Mochileiro das Galáxias, não importa se é Gemini, Semi-Solons, Strawberry Labelers, não importa essas coisas. Mas a gente ainda está numa camada que a gente está olhando e se preocupando com como essas coisas importam. Como que essas coisas vão parar de importar? Essas coisas vão parar de importar quando os designers começarem a pegar, e eu não estou falando isso porque eu sou designer e eu quero ser babaca, mas quando os designers começarem a pegar essas coisas e colocarem ela na perspectiva de quem é um médico, na perspectiva de quem é um profissional da área de saúde, na perspectiva de quem está dirigindo um caminhão. E colocar na perspectiva de quem está dirigindo um caminhão, e por debaixo do motor do caminhão, tem lá o modelo Gemini, sei lá quem, do Robocop. Então, quando a gente consegue entender melhor como são esses hábitos de consumo, como as pessoas fazem as coisas, você consegue colocar essa inteligência, por exemplo, dentro de um carro. E eu sei que eu estou respondendo uma parte da pergunta. Tem uma outra parte que é como isso influencia o trabalho de quem trabalha com tecnologia, ou o trabalho de quem trabalha com o X. Então, o nosso trabalho já modificou, porque hoje eu sou capaz realmente de pegar esse vídeo que a gente acabou de fazer, processar ele em alguma ferramenta XY, como ele tem 1 hora, passou de 1 hora, talvez eu tenha dificuldade de jogar num chat GPT-4, mas no Gemini, sei lá quem, eu posso pegar esse vídeo de 1 hora, jogar lá e falar assim, faz um resumo para mim dos pontos importantes e relaciona com o fato de que eu tenho uma fazenda. E eu sou vai começar a novela daqui a pouco. E sabe que eu tô plantando cacau. A vassoura de bruxa que me pegou. Eu vou conseguir pegar isso daí, jogar ali dentro e poder responder isso de uma maneira jamais vista. Então, hoje a gente consegue fazer isso. Mas, nossa, e amanhã, né? Amanhã como vai ser? Amanhã vai ser a minha geladeira que vai fazer isso? Vai ser a própria colheitadeira que vai fazer isso para mim? Então, e aí eu tenho um entendimento que esse amanhã depende muito de uma construção coletiva de designers com pessoas de tecnologia. Porque a gente não pode fazer as coisas voltarem a ser uma comunicação através de prompt. A gente tinha superado comunicação através de prompt no DOS. A gente voltou para trás. Fala a verdade, gente, pelo amor de Deus. A gente voltou para trás anos, 20 anos. C2.dir/W.
A gente está dando comandos de texto para se comunicar com as coisas, sendo que a gente já tinha superado isso. A gente tem que vender cartilha de como fazer prompt, igual quando eu dava aula de DOS, da década de 90. Sabe, CPM. Pô, é uma palhaçada o que está acontecendo. A verdade é que é uma palhaçada o que está acontecendo. E é uma palhaçada que está voltando para trás. Assim, por mais lindo que seja, é lindo porque eu sabia fazer dir. Minha mãe, não. Minha mãe, sim. Meu pai, não. Sabe? Então, eu acho que a gente depende muito dessa... de juntar mesmo quem são os designers ali dentro para fazer isso. Então, apesar de que as pessoas falam que a transformação que ocorre é uma transformação de design, ela ainda é uma transformação de design com paradigma computacional de prompt. Que pelo amor de Deus, tinha acabado isso. Pelo menos para uma pessoa normal, tá? Não estou dizendo para um programador. Não acabou. Mas para uma pessoa, tinha acabado. Agora a pessoa está criando prompt como quem escreve SQL. Não tem sentido. Isso tá errado. Faz todo sentido o que você falou, porque assim, hoje já tem um cargo prompt engineer, né, que a pessoa é responsável só de criar prompt. E uma coisa interessante, né, quando o Steve Jobs lançou, um excelente vídeo, eu aconselho qualquer pessoa ver. O dia que ele lançou o iPhone, foi espetacular. Ele trouxe lá o BlackBerry, que tinha um monte de botões, né, e ele trouxe lá o iPhone que não tinha botão nenhum, era só tudo touch, né? Então ele quebrou um paradigma através de design, de pessoas apaixonadas como Furtado, que é referência no Brasil e em Portugal. Então, eu fico muito feliz com essa explanação que você trouxe aí pra gente. Eu queria fazer um desespero, tá, gente? É um desespero também, tá? Eu sou uma pessoa desesperada, sempre fui, sempre vou ser. Mas eu só quis trazer um pouco desse desespero, porque realmente, assim, por mais que as pessoas comemorem, às vezes as pessoas estão comemorando coisa sem se dar conta do que está sendo comemorado, tá? Então, assim, eu adorava ficar lá editando arquivo BAT para poder rodar joguinho no meu PC. Mas isso já era. Tipo, isso é do passado. Você não sou obrigado a fazer isso de novo. Fala, Rô, desculpa, te cortei. Não. Eu queria só fazer uma última pergunta aí, tentar puxar aí a sardinha para o meu lado e fazer a pergunta de $1 milhão para mim. A gente falou muito de produto, né? Quando a gente fala de serviço, existe alguma dica especial? Porque, assim, eu como IT Recruiter, eu vendo serviço. Assim, no fundo, eu vendo um produto, vamos dizer, dependendo da maneira que você define um produto, né? Mas eu vendo, no fundo, um serviço. Como é que eu posso usar tudo que você falou para tentar melhorar essa experiência com o meu cliente na venda de um serviço? Provavelmente o que vai acontecer é o seguinte, existe toda uma disciplina chamada design de serviço, que é uma disciplina irmã da disciplina de UX. Ricardo Martins vai dizer que uma está dentro da outra, não sei quem, o Luiz Alt vai dizer que a outra está dentro da uma. Então, tá tudo bem, todo mundo tem, de novo, cada um tem o seu ponto de vista e que bom. Mas então, a disciplina de design de serviço entende e estuda, derivado do marketing, de como que você organiza os serviços e como que os serviços são, como que os produtos são avatares do serviço. Então, os produtos são um substituto de você no momento que você não está lá dentro do seu serviço. Então, o produto, um chatbot que você coloca para fazer uma triagem de candidato, ele não é o seu serviço. Ele é um pedaço do produto que faz parte do serviço de contratar alguém. Aquele serviço também é mapeável. Então, a gente usa mais ou menos as mesmas técnicas de mapeamento para mapear o que um serviço é ou não é. Uma diferença que acontece é que, quando a gente está mapeando o serviço também lida com os processos internos da empresa. Enquanto quando a gente está falando de mapeamento de UX, a gente está falando da perspectiva do cliente, da perspectiva puramente do usuário. Quando a gente está falando do mapeamento de serviço, geralmente existe uma zona atrás da cortina que a gente fala de o que está acontecendo, o que para a Rosane poder fazer o trabalho de contratar alguém e levar alguém do Brasil para Portugal para trabalhar como programador Python. O que isso quer dizer? Isso tem uma parte que isso também quer dizer consulado. Isso também quer dizer câmbio. Isso também quer dizer passagens aéreas. Isso também quer dizer uma série de outras coisas que fazem parte do universo de poder ter uma jornada, né, da jornada ser concretizada, e que tem coisas que são menos ou mais controláveis. Então, é uma área
também muito legal do design. Aí eu recomendo o livro Isso é Design de Serviço, e a continuação que é Isso é Design de Serviço na Prática, que é do Mark Stiefendorn, qualquer coisa assim, Stiefendorn. É um rapaz holandês, e quem é bom nisso são os holandeses, tá? Então os holandeses são... Existe a Service Design Network, então existe isso tudo inteiro. E aí a confusão um pouco que acontece é que muita gente aplica a parte de UX para falar assim, não, se tudo isso que eu falei é verdade, quando alguém chegou no chatbot, aí o pessoal de UX trabalha. Isso nunca foi a minha ótica, nunca foi a minha perspectiva. A minha perspectiva sempre foi muito mais de design de serviço do que de UX. Aí o Alex tá aqui para não me deixar mentir sozinho. Eu falo isso no meu primeiro vídeo, de 6, 7 anos atrás, que o X é tanto o micro quanto o macro. Então, assim, existe o micro, existe o macro, e as duas coisas são experiência. Porque eu não acho que a experiência é só a hora da verdade. Eu acho que a experiência é antes da hora da verdade e depois da hora da verdade. Enfim, mas eu diria que várias das coisas são aplicáveis, quase iguais. Mapear uma jornada, fazer persona, descobrir persona, né? Descobrir persona, fazer mapas de empatia, sei lá o quê, todas essas coisas são ferramentas comuns para ambos. A diferença principal é que a maior ferramenta do design de serviço é o blueprint, né? Que mapeia várias camadas da jornada. E aí é uma doideira, tá? Porque cada empresa vai encarar isso de um jeito. Pode ser que uma empresa ache que o grande serviço de contratar alguém é dividido em pequenos serviços com seus próprios produtos e cada time cuida de uma dessas jornadas. Pode ser que uma empresa fale, não, existe um grande mapeamento de jornada. Então, mas tudo, você vai conseguir, vai te ajudar. Se estudar o X, legal, vai te ajudar. Legal. O papo está tão bom, né, Alex? Mas a gente precisa ir embora. Já passamos aí quase 20 minutos. Já está tarde em Portugal. Para você de Portugal. Vamos colocar então algumas perguntas, né? Que está aí do público. Não, eu acho que a gente já passou praticamente todas. Perguntaram aí onde podem comprar o seu livro. Imagino que esteja em todas as plataformas, né? Por enquanto, ele está só no site da editora, né? Que o pessoal até colocou aqui, que é esse da editora Brauer, é isso mesmo. E já tem versão EPUB dele também lá, para comprar. Tá ótimo, perfeito. Daniel, sem palavras, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi assim, pelo menos eu adorei. Fiquei apaixonada. Foi assim, impressionante, né? Porque eu já tinha essa percepção e agora fiquei ainda mais interessada em conhecer mais. Eu acho que, sabe, plantou uma sementinha muito legal na minha cabeça. Meus parabéns, boa sorte. Espero você em Portugal para a gente comemorar o seu livro. E se eu puder ser de ajuda, conta comigo sempre. Muitíssimo obrigado. Eu adorei, gente. E para mim, eu acho que isso que você falou agora é a maior recompensa. Tudo que a gente quer, assim, a gente que é apaixonado, a gente quer que o outro seja apaixonado também. É isso que a gente quer. Todo mundo quer isso. É a questão da inspiração, sabe? Então, eu crio conteúdo para fazer as pessoas terem uma faísca. Não para as pessoas conseguirem um emprego. As pessoas têm uma faísca. Então, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas a terem essa faísca, eu vou ajudar. Então, estou muito feliz que conseguimos contaminar mais uma pessoa. Pelo menos mais uma. Contaminado há muito tempo atrás. É tá? isso. Tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo giro aí do Furtado no YouTube, tá? E no XNow. Pessoal, agradeço também Aliás, esse conteúdo aqui também vai ficar no YouTube para as pessoas também verem e escutarem o Furtado mais uma vez. Agradecemos aí todos que estiveram conosco até o final. O Furtado, muito obrigado. Sua presença aqui. Já vou estender para um próximo convite futuro aqui no nosso canal. Rô, para semana que vem vamos ter o Web na Bolsa, né? Então, Lília vai ensinar a gente aí. A gente faz terça-feira da semana que vem, final da semana que vem. A gente faz sempre. Nós fazemos. Além de todas as quintas-feiras, Furtado, falando de tecnologia, inspirando pessoas, todas as primeiras terças a gente traz um Come to Portugal, que é para trazer informação transparente, sabe, informação verdadeira sobre as pessoas que queiram vir. E toda última terça-feira do mês a gente faz um webinar para ajudar em alguma coisa. Essa semana a gente vai falar de currículos. Então... E sempre são conteúdos para ajudar, realmente para inspirar, como você falou, né? Para tentar sair aquela faísca e para fazer com que as pessoas deem um próximo passo. Então, Alex, Furtado, muito obrigada. Pessoal, forte abraço aí. Solta a vinheta.